in the end ou at the end? Você sabe como utilizar essas duas estruturas em inglês? Não, elas não têm o mesmo significado e são usadas em contextos diferentes e para passar ideias diferentes. Então, se você já se confundiu ou ainda tem dúvidas de como e quando utilizar in the end e at the end, vou te mostrar tudo nesse vídeo e, é claro, vou te dar vários exemplos para você conseguir internalizar e se comunicar de forma mais eficiente e confiante. Vem comigo! Hey everyone, how's it going? Gil Cinemai aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo que eu explico essas estruturas que confundem a nossa cabeça. E isso é um erro recorrente dos alunos de utilizar in the end, quando na verdade deveria utilizar at the end e vice-versa. Então, como essa é uma estrutura assim que tem alguns detalhezinhos apenas de diferença, mas que o significado muda, então é essencial você saber quando e como utilizá-la. Vou explicar tudo para vocês nesse vídeo, ok? Antes, se você está chegando aqui agora e se interessa por esse tipo de conteúdo, já deixa sua inscrição no canal. A gente está quase atingindo 1.500 inscritos. Já atingimos! Tudo isso é por causa de vocês. Então continue apoiando o canal, dando like, compartilhando e engajando, galera. Com comentários, com like, com compartilhamento. Até se você quiser deixar alguma crítica aqui no vídeo, fique à vontade, mas use esse espaço para interagir e engajar com o conteúdo. Assim o YouTube vai recomendar para mais pessoas. Começando então com In the End. In the End, se vocês lembram da música do Linkin Park, uma das mais tocadas da banda, significa no final, depois de tudo, no fim das contas. Quando você quer contar o resultado final de uma história. Por exemplo, você ia viajar, mas no final decidiu cancelar a viagem. Você pode dizer: In the end, we decided to cancel the trip. In the end, we decided to cancel the trip. No fim, a gente decidiu cancelar a viagem. Seus amigos te convidaram para ir ao cinema. Você não queria ir, mas depois você foi e você se divertiu muito. Então, I didn't want to go, but in the end, we had a lot of fun. I didn't want to go, but in the end, we had a lot of fun. Eu não queria ir, mas no fim a gente se divertiu bastante. Você tinha uma apresentação para fazer, se esforçou bastante e no fim tudo saiu como planejado. In the end, everything worked out as planned. In the end, everything worked out as planned. Tudo funcionou, tudo deu certo, conforme o planejado. Duas pessoas estavam discutindo pra caramba, mas depois de toda a discussão, eles chegaram num consenso, num acordo. They argued a lot, but in the end, they reached an agreement. They argued a lot, but in the end, they reached an agreement. Uma amiga sua estava com dúvida sobre o que fazer, qual decisão tomar. Ela tomou uma decisão e no fim ela percebeu que aquela foi a melhor decisão. Então, in the end, she realized that was the best decision. In the end, she realized that was the best decision. No fim, ela se deu conta que aquela era a melhor decisão. Então percebam que aqui, in the end, eu estou falando que no fim das contas, depois de tudo, quando você quer falar o que aconteceu no fim de alguma história, de alguma situação, trazer a conclusão de um acontecimento. In the end. Detalhe para a pronúncia que aqui, como end é som de vogal, então eu vou falar in the end, the end, in the end. In the end, we all die. Tá, mas beleza, Gil. E at the end não seria a mesma coisa? Não, não seria. E antes só de eu explicar at the end, como utiliza, apresentar para vocês que ainda não sabem, tem um clube de membros aqui no canal. São 2 níveis possíveis. O primeiro é English First Steps, que você tem acesso ao vídeo antecipado que eu lanço todas as semanas, então você vai conseguir assistir antes de todas as pessoas, posts exclusivos lá na área de membros e também você pode dar sugestão de vídeos que você quer que eu traga aqui para você. E o segundo nível é o Everyday English, que eu documento um pouco do meu dia a dia, os materiais que eu utilizo para preparar minhas aulas e os vídeos, e também vídeos exclusivos com todo o vocabulário novo que eu aprendo durante as minhas aulas. Então, se fizer sentido para você, vai ser um prazer te receber lá na área de membros com esses conteúdos exclusivos. E continuando aqui, at the end. Quando utilizar at the end? Quando você quer dizer no final de. Aqui você se refere a um período ou a um local, um lugar. Então, at the end. E uma observação muito importante que aí muitas pessoas se esquecem. At the end vai vir seguido da preposição of.
of. Então, at the end of, at the end of. Pratique essa estrutura como um todo. Já coloque o of ao final dela. At the end of, at the end of, at the end of. Seria no final de, quando eu estou falando de um período ou então de um local. Por exemplo, eu fui assistir um filme e o filme era tão bom que no final do filme todo mundo aplaudiu. At the end of the movie, everybody clapped. At the end of the movie, everybody clapped. Eu quero dizer que no final do semestre a gente vai ter um teste, vai ter um exame. We'll have a test at the end of the semester. We'll have a test at the end of the semester. Então perceba o que aqui? At the end of the semester. E o primeiro, at the end of the movie. Então sempre at the end seguido de of. Você parou para pedir informação no meio da estrada e queria saber onde tinha um lugar para você comer. Aí a pessoa falou assim, ó. Melhor você perguntar lá no posto Piranga. No final da estrada, você vai achar um restaurante. At the end of the road, you'll find a restaurant. At the end of the road, you'll find a restaurant. No fim da estrada ou da rodovia, você vai encontrar um restaurante. Você trabalhou pra caramba. E aí você estava exausto no fim do dia. I was exhausted at the end of the day. I was exhausted at the end of the day. Eu estava exausto no fim do dia. E aí, numa reunião sua de trabalho, seu gerente está falando que, ao final do ano, vocês vão avaliar o progresso que vocês fizeram. At the end of the year, we'll evaluate our progress. At the end of the year, we'll evaluate our progress. No, at the end of the day. Então, diferença básica aqui de in the end e at the end. In the end, no fim das contas, o que aconteceu ao final de uma situação, de um evento. Quando você está dando a conclusão de alguma coisa. At the end of é ao final de algum período ou de algum local. E aqui sempre seguido de of. Então, essa é a diferença básica entre uma estrutura e outra. E agora, deixa aqui nos comentários. Você já sabia da diferença entre essas duas estruturas? Conseguiu internalizar? Então deixa aqui nos comentários uma frase para que você possa praticar também e eu corrijo para você. Se fez sentido, se você curtiu essa aula, então aquele ritual de sempre, like, compartilha o vídeo para os seus grupos e amigos que estão aprendendo inglês. Eu vou ficando por aqui, espero que essa aula possa ter sido enriquecedora para você. Thank you so much and I'll see you around.